Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Brasil Consciência dessa semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E sobre a agência, no programa de hoje, a gente traz uma análise de 20 anos de orçamento da EB. Um estudo conduzido pelo Instituto Sou Ciência vai mostrar para você que o momento em que nós mais investimos no programa espacial do país foi quando enviamos o astronauta Marcos Pontes ao espaço. E o momento em que menos investimos foi quando ele se tornou ministro. Mas antes, o Brasil Consciência atualiza para você a polêmica envolvendo a construção dos motores S-50 e o desenvolvimento nacional de veículos lançadores, os chamados foguetes. Você que acompanha o nosso programa sabe que nós trouxemos com exclusividade há algumas semanas a entrevista com o diretor de engenharia da empresa MacD, afirmando que a empresa dele pretende produzir o próprio motor S-50 no desenvolvimento de um novo foguete chamado Rato. Acontece que semanas depois nós trouxemos a informação de que a Avibras não pretende largar o osso tão facilmente. E agora temos a informação de que a Agência Espacial Brasileira quer que as crianças aprendam a dividir. Veja. Você que acompanha nosso programa sabe que o motor S-50 é um motor derivado do projeto do VLS e que vinha sendo desenvolvido pela Avibras sob concessão do Instituto de Aeronáutica e Espaço, do DCTA, para a construção do primeiro lançador de satélites brasileiro, o VLM. Antes do lançamento do VLM, porém, é necessária a realização de testes com uma versão menor do VLM, no caso, o VS-50. Como mostramos aqui no nosso programa, a aeronáutica pretendia usar o VS-50 como veículo de testes para um outro projeto, o 14X, veículo hipersônico que o IEAV, Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica em São José dos Campos, vem estudando desde 2008. Na nossa edição de 2 semanas atrás, mostramos que a aeronáutica desistiu do VS-50 como propulsor para o 14X e que agora contratou via FINEP a empresa MacD para fazer um foguete similar e que, segundo a própria MacD, usará o motor que vinha sendo desenvolvido pela Avibras. Então, o Rato ele tem a felicidade de atacar dois projetos ao mesmo tempo, dois projetos estratégicos da Força Aérea. O primeiro é o 14X, o Scramjet, que vai ali na ponta, que é a carga útil, é o objeto a ser acelerado, e a Força Aérea foi muito feliz em fazer a escolha, e a gente atuou de forma bastante conjunta com a Força Aérea, em colocar um motor que era da preferência da Força Aérea para o programa espacial, que é o S-50. Então, a gente, numa cajadada só, vai qualificar em voo dois produtos. O 14X, vai fazer já protótipos dele em voo, né, dando continuidade à última missão, que foi a missão Cruzeiro de 2021, e colocando o motor S-50, qualificando ele em voo, né, que os últimos testes, o último teste foi em bancada, banco de tiro, agora colocando ele também em voo, então com isso a gente consegue não é um projeto importante só para a MacD, mas a gente entende que é um projeto muito importante para o Brasil. O representante da MacD, entrevistado pelo nosso programa, deixou claro que a aprovação da proposta incluía o posicionamento da empresa em ser gestora completamente do projeto, incluindo a construção do próprio motor S-50, e que até equipamentos do IAE que estão na Avibras atualmente deveriam ser removidos. Com relação ao motor da Avibras, a gente fez a seguinte análise de conjuntura. O Brasil hoje tem 2 locais que já estiveram operacionais para o carregamento de grandes motores foguetes. Um deles, sabidamente, é a usina Coronel Abner, pertencente ao IAE-DCTA. O segundo é a Avibras, onde foi feito o carregamento dos motores S-50. Então, seriam os 2 lugares que potencialmente não só a gente, mas todos os consórcios de grandes foguetes pensaram. Então, a MacD também pensou neles. Há um pequeno problema, os 2 não estão operacionais hoje. Eles são 2 locais de grande capacidade, de grande conhecimento, com engenheiros brilhantes,
mas, infelizmente, os dois passam por processo de falta de investimento. No caso da Avibraz, a Avibraz está numa situação extremamente delicada, né? Não, nem cabe a mim comentar muito, que eu não faço parte do processo, mas a McD apontou uma terceira via nesse processo, que foi a via que foi aprovada pelo FINEP e aprovada pelo Comando Aeronáutico, que é fazer uma nova fábrica de carregamento de motores foguete nas dependências da McD, em Paraibuna, né, no nosso site ativo, que já tem autorização para isso, onde a gente já faz o carregamento das bombas. Nós vamos subir um segundo galpão ali, em área já delimitada, em área já autorizada pelo Exército Brasileiro, para fazer o carregamento de motores. E por que isso? Para dotar o Brasil novamente de uma fábrica privada operacional de motores foguete no geral. Não só grandes motores, que é o caso do S-50, os demais motores de grande porte do IAE, também a gente também se tornou à disposição para os demais consórcios de foguete para carregar os estágios dos motores dele também, mas carregar calibres menores, foguetes mais de uso militar, 70 milímetros, 122 milímetros, calibres de uso de artilharia no geral. O projeto do motor S-50, ele foi concedido pela Aeronáutica, pelo IAE, à Avibraz. Para que vocês produzam, vocês vão fazer um novo acordo com a Aeronáutica? Essa é a intenção que a gente já demonstrou para a Força Aérea, não só da documentação e do projeto, tá, Edmond, mas também dos ferramentais. Tem muita coisa do IAE que está na Avibraz hoje, que está em comodato, que está em empréstimo para a Avibraz. Então, tudo aquilo que já se viveu e já se projetou, a gente não quer começar do zero. Que esse, aliás, o custo e o cronograma não permitem que a gente se dê ao luxo de fazer tudo de novo. Então, já existe muito esforço colocado, é um motor excelente, o S-50, ele é a base do programa espacial, não só para o VLM, mas para as demais versões de lançadores que o Brasil tem no seu projeto. Então, a nossa intenção é justamente partir, pegar os desenhos do S-50, o projeto, os cálculos de dinâmica, os cálculos estruturais, aproveitar todos os relatórios de teste, tudo que foi feito até agora, e continuar daí. Então, os ferramentais, as carretas de transporte, tudo aquilo que já existe, a gente quer fazer novamente uso disso para que a gente possa, né, dado que o recurso do edital é limitado e o recurso foi calculado, né, pelo FINEP e pela Força Aérea, já tendo em mente de que se partiria de onde se fez, isso ficou muito claro para a gente, quando eles orçaram o rato, não era para fazer um motor novo, era para continuar de onde parou. Então, para fazer sentido, a nossa participação, a gente vai continuar com essa estratégia. O que mudou foi a questão da fábrica, que é uma fábrica que se fez necessário para a proposta parar em pé, mas o projeto é o projeto da Força Aérea. Então, a McD vai estar dando continuidade com assistência constante, a revisão constante da Força Aérea, para que esse motor tenha a cara e o jeito daquilo que eles esperam. Em nota, a assessoria de imprensa da Avibraz informou que o contrato da empresa com o Instituto de Aeronáutica e Espaço referente à produção do motor foguete S-50 continua em vigor. Na nota, a empresa ressaltou ser a única produtora do motor com autorização da Aeronáutica e enalteceu as características técnicas do produto que ela deveria ter condições de entregar. O contrato da Aeronáutica com a Avibraz para o motor S-50 prevê a construção inicial de 6 unidades, que seriam usadas nos testes de bancada, nos testes com o VS-50 e, posteriormente, com o teste final do VLM. Segundo a nota da Avibraz, o motor representa uma etapa determinante para a conclusão do veículo lançador de microsatélites. A Avibraz e a Aeronáutica estão empenhadas em garantir o sucesso do projeto, conclui a nota. Muito bem, essas foram as informações que nós obtivemos e que nós garantimos. Você pôde observar aí nos trechos selecionados da entrevista com o gerente de engenharia da McD, Danilo Miranda, a maneira assertiva como ele declara a intenção da empresa de tomar para si a produção do motor S-50 dentro do desenvolvimento do foguete Rato. E na mesma entrevista, o Danilo também afirma que essa intenção, somada à ideia de fazer
uma fábrica de motores, de carregamento de motores dentro da unidade da MacD em Paraibuna, faz parte de um projeto para que a própria MacD atue no VLM, o veículo lançador de microsatélite, que seria feito na usina Coronel Abner. Está na entrevista, e para aqueles que imaginam que nós poderíamos ter distorcido aquilo que o Danilo disse, se é que isso seria possível, estamos disponibilizando a íntegra da entrevista na nossa página, na página do Brasil Consciência no YouTube. Muito bem, na última semana, o site ou a página Foguetes Brasileiros, a revista eletrônica Foguetes Brasileiros, replicou uma nota da Agência Espacial Brasileira obtida via Lei de Acesso à Informação. No artigo que contém a nota, a revista desmentiu as nossas afirmações e disse que a FAB não desistiu do PEB nem da Avibraz e que o jogo segue como antes. A nota da EB diz o seguinte: em atenção ao seu pedido de acesso à informação, encaminha-se resposta recebida com análise da área técnica responsável pelo assunto. De acordo com a coordenação de veículos lançadores, a fabricação do S-50 é realizada pela empresa Avibraz e o contrato segue vigente, aguardando as próximas unidades para a realização do segundo ensaio de queima em banco de testes e a continuação do projeto. Os projetos de subvenção econômicas e outras iniciativas são voltadas à indústria nacional, fortalecendo e complementando a capacidade brasileira de acesso ao espaço, mas não substituem nem inviabilizam o projeto VLM, que segue em andamento, apesar dos atrasos e das dificuldades enfrentadas pela Avibraz. Muito bem, essa é a reprodução da nota atribuída à Agência Espacial Brasileira, que foi divulgada pela revista Foguetes Brasileiros. Nós, do Brasil Consciência, somos defensores do direito e da liberdade de imprensa e da forma democrática como diversas fontes podem apurar a mesma notícia para chegar a um senso comum, mas temos que fazer algumas considerações a respeito do artigo. Primeiro, que nós não afirmamos em nenhum momento do nosso programa que a FAB estava desistindo do Programa Espacial Brasileiro, e a gente desafia quem quer que seja a trazer esse trecho a público. O que nós dissemos é que a Força Aérea estava desistindo do VS-50 como propulsor do 14X no teste que o veículo hipersônico precisa fazer, e que essa decisão era maior do que o próprio teste com o 14X e impactaria no restante do programa. É óbvio, uma vez que a MacD consiga constituir uma fábrica de carregamento de foguetes e realizar um voo com o Rato, um foguete semelhante, praticamente igual ao VS-50, inclusive usando o S-44 dos alemães, para que o IAE vai continuar o desenvolvimento de um foguete gastando recursos e credibilidade? Você que nos acompanha lembra que o diretor da Agência Espacial Brasileira disse outro dia que seriam necessários 130, 140 milhões para fazer o lançamento do projeto VLM, o primeiro lançamento. E a gente ainda tem a informação de que o teste último, em junho, com o motor S-50 foi suspenso por falta de condições de segurança na usina Coronel Abner, que precisa de investimentos para ser modernizado. Então, há ainda a necessidade de gastar recursos com a usina que nós nem sabemos quanto é. Enquanto isso, a MacD está oferecendo de fazer o primeiro estágio do VLM, ou seja, o VS-50, um foguete similar, por 117 milhões, incluindo uma fábrica de carregadores de foguetes. Alguém imagina que a aeronáutica vai continuar esse projeto em paralelo enquanto a indústria nacional já está dando conta do recado? O objetivo da pesquisa é criar tecnologia para transferir para a empresa e produzir inovação. Se a empresa já estiver realizando a inovação sem a necessidade da pesquisa, por que a pesquisa vai continuar? É isso que as pessoas não conseguem entender. O New Space chegou antes que a aeronáutica pudesse concluir o projeto de um veículo lançador. E as pessoas lá dentro já entenderam isso e estão gradativamente transferindo essa responsabilidade
para a indústria privada. Não haverá um comunicado oficial. Os militares não reconhecem até hoje que houve ditadura no Brasil. Eles vão admitir que eles falharam no Programa Espacial Brasileiro? Precisa ser um pouco ingênuo, no mínimo, para imaginar isso. O artigo da revista Foguetes Brasileiros ainda traz uma informação que nós precisamos fazer algumas considerações. Está logo após a nota da Agência Espacial Brasileira uma informação de que a MECD poderá usar o veículo S-50 no desenvolvimento do foguete Rato. Essa informação não consta na nota. A nota oficial da AEB, vocês leram e ouviram, não cita a MECD ou essa autorização em nenhum momento. Então, estamos entendendo que essa informação é uma informação da revista e que a revista banca essa informação. A gente tem todo o respeito e a informação está colocada aí. Eles estão afirmando que a MECD terá essa autorização. A informação que nós temos é de que o contrato entre o IAE e a Avibras, como detentora do projeto no Brasil, continua vigente. Então, para que a MECD possa produzir o Rato usando o motor S-50, ainda será necessário que a aeronáutica formalize essa autorização. Retirando da Avibras a autorização ou não, nós ainda não sabemos. Segundo o que está informando a revista, mais uma vez, as crianças vão ter que aprender a dividir o doce e possivelmente, segundo a revista, as duas empresas terão a autorização para produzir o foguete. Uma outra informação que está sendo divulgada no artigo da revista Foguetes Brasileiros é de que a nota da AEB dá a entender que o motor S-50 não foi entregue, ou que se foi entregue de maneira defeituosa e não foi aceito. A gente já esclareceu isso aqui no nosso programa, esse mal-entendido. Em janeiro último, quando havia a divulgação do cronograma de testes com S-50 e a incerteza por conta de um ano de greve da Avibraz, nós entrevistamos o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que nos deu a informação sobre o carregamento do motor S-50. A fábrica está sob gestão operária e tudo que acontece lá dentro é de informação do Sindicato dos Trabalhadores. Reveja. Sobre o carregamento do motor, como é que está funcionando hoje o nosso movimento grevista? O sindicato está lá na porta da fábrica todos os dias. Tem uma barraca do sindicato em frente à Avibraz já tem 2 anos. Tudo que entra e tudo que sai é só com autorização do sindicato. É o que a gente chama de controle operário. Agora, qualquer pedido extraordinário que tem, a empresa apresenta para o sindicato o que é, qual é o setor que precisa, a gente convoca uma assembleia e na assembleia decide se vai, de que forma vai, como vai, o tipo de revezamento. Ano passado, teve um contrato da Avibraz com a Malásia, 1.200 foguetes. Nós fizemos uma assembleia, discutimos um revezamento entre os trabalhadores entraram, foi cerca de 2 meses de produção para pagamento de 3 folhas salariais para todos os trabalhadores da fábrica. Então, é até um modelo de alta gestão, né? Nós que defendemos uma sociedade socialista até utilizamos esses exemplos, por quê? Aí é o caso da Avibraz, mas isso vale para qualquer empresa privada. O João Brasil é o dono da Avibraz, tem 98% das ações. Se você coloca dentro da fábrica o João Brasil junto com os gerentes, eles rodam a fábrica? Não. Agora, se a gente faz o inverso, tira o João Brasil, tira os gerentes, os trabalhadores com a mão de obra qualificada e técnica, fabricam os foguetes. E aí a gente sabe como funciona numa empresa privada. No caso, o dono, os acionistas, eles ficam com uma parte da fatia do bolo super grande, enquanto a fatia que vai para o trabalhador ela é pequenininha. Por isso que a gente fala que sim, o trabalhador ele merece ter uma vida mais justa. Esse sistema capitalista ele é injusto, porque o patrão, o João Brasil, que tem 98% das ações, ele precisa vender o violão? Ele precisa vender a bateria? Ele precisa vender o seu apartamento? Não. Todo o dinheiro acumulado, a Avibraz ganhou muito dinheiro, principalmente de 2015 a 2019. Bilhões de lucratividade. Ele está na vida boa dele, enquanto esses cerca de 1.000 trabalhadores está nessa situação angustiante. Então, esse é o sistema capitalista. E essa greve, ela
nos coloca vários aprendizados, e um deles é essa autogestão do controle operário que tem hoje na Avibras. Então, qualquer pedido passa para o sindicato. E o sindicato faz a assembleia e decide conjuntamente se sim, se não e de que forma que vai ser. E seja a empresa australiana, que é o que está desenhado, ou qualquer outra que vinha assumir, tem que saber que aqui existe um sindicato de luta e aqui existe os trabalhadores que são organizados junto com a nossa entidade. Então, venha sabendo que aqui vai ter luta, com certeza, vai seguir tendo. Dentro do capitalismo não tem vida fácil para o trabalhador, a nossa vida é de luta todos os dias. Mas sobre o motor, vocês chegaram, a empresa pediu para carregar o motor S50? Fez, mandou por escrito o pedido, aí o sindicato em assembleia discutiu, não é uma quantidade muito grande, foi cerca de 40 trabalhadores para executar esse serviço, e foi por um período curto, cerca de 15 dias, os trabalhadores foram e fizeram esse carregamento, sim. Muito bem, esclarecido isso, então agora a gente precisa juntar as pontas dessa história. A MacD diz que quer produzir um foguete semelhante ao VS-50, inclusive usando o motor S-44, com autorização da aeronáutica. Depois, a Avibras diz que ela é a detentora do direito de produção do S-50 e que continua a parceria com a aeronáutica no desenvolvimento do VLM. E agora a revista Foguetes Brasileiros diz que a MacD até poderá usar o S-50 em seu projeto. Nós já trouxemos aqui diversas vezes no nosso programa declarações do nosso colaborador, ex-funcionário do IAE, aposentado, que diz o seguinte: onde estão os adultos na sala? Quando, como e onde a aeronáutica e o IAE irá informar a Avibras sobre a condição ou não da MacD de produzir o S-50? Qual será o papel do IAE uma vez que a MacD comece a dar conta de fazer a integração dos foguetes? Carregar e produzir tanto o VS-50 quanto o VLM. E outra pergunta: qual é o problema com a usina Coronel Abner? Todas essas questões a gente gostaria de ter respondidas, mas a gente há meses tem feito questionamentos ao DCTA, à Força Aérea Brasileira, ao IAE, e não recebemos resposta alguma. Mas conseguimos encontrar uma informação sobre a usina Coronel Abner. Um relatório de gestão do IAE do ano passado aponta que em dezembro foi feita a retirada de 4 toneladas e 100 quilos de propelente que estariam dispersos no chão da usina Coronel Abner. Nós não temos condições de dizer se esse propelente todo, se essas 4 toneladas estariam num único local, formando um grande morro, estariam dispersas em vários galpões. Nós já estivemos na usina Coronel Abner, você que nos acompanha já viu a reportagem que nós fizemos lá, e mostramos que lá há vários galpões. Nem todos, porém, manipulam propelente de maneira a poder fazer essa dispersão no chão. Nós não temos mais informação, mas informação que nós temos, garantida por documento oficial do IAE, é que foram retiradas 4 toneladas e 100 mil quilos da usina no último mês de dezembro. Dezembro, um mês antes da revista Foguetes Brasileiros e da AEB informarem que o cronograma de lançamento de testes de bancada com o motor S-50 que aconteceria em junho estava mantido. Tudo isso está acontecendo neste momento no Programa Espacial Brasileiro. Nós não sabemos se a MacD poderá usar o S-50 para fazer o rato, nós não sabemos se a usina Coronel Abner terá condições de fazer o teste em bancada com o motor S-50 que já foi entregue. Nós não sabemos qual será o papel da usina Coronel Abner caso a MacD consiga concluir
a usina de carregamento deles, a fábrica de carregamento deles em Paraibuna, e nós não sabemos qual será o papel do IAE se a iniciativa privada, se a McD começar a fazer os foguetes do Brasil. Esse é o retrato do Programa Espacial Brasileiro, conforme nós mostramos aqui alguns programas, que gastou mais de R$1 bilhão apenas com a questão dos foguetes. Não estou falando de custeio nem nada disso, vocês vão ter uma noção dos gastos melhor na sequência do nosso programa, que matou 21 pessoas num acidente terrível lá em Alcântara e que até o momento não conseguiu ter sucesso com nenhum lançador que atinja o espaço. E nós estamos nessa incerteza se um dia ainda teremos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você confere uma análise do Instituto Sou Ciência sobre o orçamento da Agência Espacial Brasileira em 20 anos. É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nós estamos de volta agora para fazer uma reflexão sobre a evolução do Programa Espacial Brasileiro nos últimos 20 anos. Um trabalho de iniciação científica realizado por um aluno da Unesp de Bauru revelou que o Programa Espacial Brasileiro retrocedeu em 20 anos até o ano de 2022, pelo menos considerando o volume de orçamentos, o volume de recursos destinado pelo orçamento à Agência Espacial Brasileira. O aluno é o Denison Guimarães do Carmo, que agora está cursando mestrado e que foi orientado pela doutora Mariana Moura, que nós já entrevistamos aqui, doutora em ciências e que é bacharel, inclusive, em relações internacionais. Eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui no nosso programa e começar perguntando, né? Não tem como não começar essa entrevista mostrando esse gráfico interessantíssimo que tem no trabalho, que mostra essa evolução dos recursos do Programa Espacial Brasileiro e depois essa queda vertiginosa até 2022, onde o programa atinge um nível de recursos igual lá atrás, em 2002. Boa tarde, obrigado por vocês terem atendido o nosso convite. E eu vou começar com o Denison. Denison, me diz uma coisa, por que esse interesse de fazer iniciação científica com dados orçamentários da Agência Espacial Brasileira? Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Mariana. Eu agradeço aí, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui tratando, né, de políticas públicas para o setor espacial, né? Eu sempre tive uma proximidade com o setor aeroespacial, né? Tanto é que na minha graduação sempre fui voltado para a área da astronomia, tecnologia, exploração espacial. E de grande maioria das vezes, né, quando a gente vai buscar informações, né, ou até mesmo missões espaciais, né, produtos e coisas do gênero, né? A gente só encontra, em grande maioria, informações das agências espaciais europeias, né? Estadunidense, japonesa, né? E isso, né, ligou uma chavinha na minha cabeça, né? E nossa agência espacial, né? O que é que ela produz? Como que ela está atualmente? Então, eu conheci o Centro de Estudos Sou Ciência da Unifesp, né? Que tem como objetivo aí fazer uma análise do orçamento, das políticas públicas, né, da ciência e tecnologia no Brasil. E quando surgiu essa oportunidade de fazer um projeto com eles, eu acabei me inscrevendo e submetendo esse projeto para fazer uma análise mais detalhada da nossa agência espacial, né, com o objetivo de entender qual o seu papel, né, no desenvolvimento científico, tecnológico nesse setor, né, e qual a sua importância para a soberania do Brasil como um todo, né, dado as dimensões, né, continentais do nosso país. Então, foi essa motivação que me levou a fazer esse estudo, né, e que trouxe esses resultados aí que a gente está divulgando agora. O Denis, eu não te conheço como pessoa nem como aluno, não sou professor de nada, mas a sua dúvida é a dúvida de muita gente, saber qual que é o papel da Agência Espacial Brasileira
no nosso programa. E a gente vai conversar com a doutora Mariana Moura agora para saber um pouco mais do que é esse Instituto Sou Ciência. Você que acompanha o nosso programa já viu anteriormente a gente falar de pesquisas do Sou Ciência, inclusive sobre a queda nos investimentos nas universidades públicas durante o governo Bolsonaro, caiu 90% dos investimentos e foi o Instituto Sou Ciência que chegou a essa conclusão. Mariana, explica para a gente por que o Instituto incentiva essas pesquisas aí de múltiplas disciplinaridades para chegar a essas conclusões. O que vocês estão buscando para a sociedade? Bom, oi, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo a gente. Muito obrigada, Edmond, pelo convite. Oi, Denison, sempre um prazer conversar com vocês. O Sou Ciência é um centro de pesquisa que foi fundado por um grupo de professores da Unifesp, mas que tem colaboradores em várias universidades do país, série de pesquisadores em várias com o objetivo de entender a interação entre a universidade e a sociedade. Então, tem várias linhas de pesquisa, algumas delas vinculadas, por exemplo, a egressos da universidade ou o papel das universidades durante a pandemia. Tem uma série de estudos que estão sendo feitos por um grupo enorme de pessoas, e uma das linhas de pesquisa é sobre financiamento da ciência, tecnologia e inovação, especialmente dentro das universidades. Quando entrei no SOU, eu entrei para fazer esse levantamento das instituições de ciência e tecnologia. Então, a gente fez, como você falou, a gente, né, inclusive já falamos sobre isso aqui no programa, um levantamento sobre todas as instituições, as chamadas instituições típicas de ciência e tecnologia federais, né, no Brasil, e detectamos queda orçamentária em todas elas, especialmente de 2013 para cá, com exceção de duas instituições que tiveram aumento orçamentário, especialmente, por exemplo, a Fiocruz, que teve, né, um aporte em função do desenvolvimento da vacina durante a pandemia, mas fora a Fiocruz e uma ou duas instituições, todas tiveram uma queda bem expressiva durante os últimos anos, em termos de orçamento repassado pelo governo federal. E esses estudos foram feitos até o ano de 2022, só para deixar claro, 23 e 24 a gente está fazendo esse levantamento agora, deve publicar em breve. E quando o Denison entrou para a nossa equipe, o interesse dele era especialmente o programa espacial, como ele falou aqui, e a gente se debruçou um pouco mais sobre as instituições, as unidades vinculadas à AEB, Muito Agência bem. Espacial Brasileira. Denison, a gente quer, eu sei que vocês são os pesquisadores, vocês gostam de fazer tudo início, meio e fim, mas a gente que é jornalista, a gente começa pelo fim. Vamos mostrar o gráfico que eu citei agora há pouco, os valores investidos, o orçamento, é bom dizer, esse foi o orçamento real, aquele que foi gasto, Liquidado. né, Denison? O Liquidado. valor que Isso. saiu dos cofres públicos para o Programa Espacial Brasileiro. Então, vocês estão vendo lá, apenas para quem tiver com dificuldade, obviamente o gráfico é autoexplicativo, comecinho da linha lá no ano 2000, em pouco mais de 50 milhões de reais, né? É a métrica do gráfico, e aí ele vai até lá 2022, voltando a praticamente o mesmo valor. Tem esse ponto, esse pico, essa parábola aí, que é num momento interessante, eu vou perguntar para o Denis. Você identificou, Denison, o que foi esse momento de entusiasmo aí com o Programa Espacial Brasileiro? Tem alguma coisa a ver com a reconstrução de Alcântara? Edmund, quando a gente vai analisar, né, a série histórica dos valores associado com a série histórica do Programa Espacial Brasileiro, a gente vê que lá em 2006, né, mais ou menos naquele período, foi, naquele período que enviamos o primeiro brasileiro ao espaço, né, que foi o astronauta Marcos Pontes. Então, isso pode estar associado, né, com esse feito aí para o Brasil, né, e também ainda com o desenvolvimento do VLS, né,
que era um recurso que estava destinado para o desenvolvimento do foguete, mas que teve aquela tragédia, né? Então, esses foram os dois eventos históricos assim mais significativos que a gente assimilou durante esse período, né? Mas esse gráfico aqui, a gente acabou não comentando anteriormente, mas esse daqui ele vai representar os valores globais, né, de todos os grupos de despesas. Posteriormente, no nosso estudo, a gente faz uma análise de cada grupo de despesas. Então, esses valores, eles não são necessariamente todos de investimentos, né? A gente vai ter as despesas com o pessoal, né, que é a folha de pagamento. Então, os valores de investimentos em si, destinados à ciência e tecnologia, né, P&D, vão ser ainda menores do que está apresentado nesse gráfico. Esses dados foram obtidos, é bom dizer, no sistema de gerenciamento do Ministério do Planejamento. Isso, no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Ministério, o CIOP. Muito bacana, muito bacana. Bom, então vamos para o detalhamento. Daí você chegou para onde? Então, entrando num detalhamento mais específico, né, dos grupos de despesas que foram analisados. Então, a gente viu lá no outro gráfico, né, um pico aí em torno de 500 milhões por ano, né? E aqui o mesmo gráfico a gente vai analisar a série que é de investimento, que é dinheiro, que é recurso destinado especificamente para P&D, né? Ciência e tecnologia. Então, a gente vai observar tanto o projeto de lei orçamentária, que foi a dúvida que você trouxe anteriormente no início do debate, né? Por que aquela distinção dos valores, né? Então, a gente tem um projeto de lei orçamentária, que é aprovado pela Câmara, né, em verde. A gente tem os valores empenhados, né? E os valores reais, que são os liquidados. Então, a gente vê aqui a evolução histórica, né? De 2000 a 2022, onde esse gráfico também vai apresentar uma série de aumento orçamentário nesse mesmo período de 2003 a 2006, né, que foi aquele evento histórico da ida do astronauta Marcos Pontes, e depois uma regressão, né, do orçamento em investimento com algumas oscilações, chegando aqui em 2020, né, ah, naquele valor bem inferior, né? A gente vê duas questões olhando graficamente. Primeiro, podemos dizer pelo gráfico que 2000, 2002, 2003, 2015, 2021 e 2022 foram os piores anos em matéria de recursos efetivamente gastos no Programa Espacial Brasileiro. E que a gente tem um ponto fora da curva, que é o ano de 2009, em que o empenhado, ou seja, aquilo que o governo pretendia gastar, foi maior do que o previsto em projeto de lei. O único exemplo de um ano em que isso tem acontecido. Não, minto. 2020 também tem um ponto fora. Então, 2009 e 2020, dois momentos em que o empenhado, aquilo que o governo se comprometeu a gastar, né, contratou, foi maior do que o próprio projeto de lei, do que a própria LOA. Né? Só esses dois casos. Pois não, pode seguir. Desculpa ter te interrompido. Deixa eu só te fazer um comentário do ponto de vista do rito orçamentário. É proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal você fazer um empenho de um recurso que não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional. Então, esses dois pontos aí, provavelmente, são dotações orçamentárias extras que vieram do próprio Congresso Nacional, aprovado pelo próprio Congresso Nacional. É uma Isso, suplementação quando que orçamentária, fizeram uma suplementação, algum remanejamento de recurso. exatamente. E quando que isso acontece? Quando a instituição percebe ou sente na pele o nível baixo do orçamento que foi aprovado para ela originalmente. Então, só para a gente lembrar, alguns anos atrás, a gente teve no CNPq um orçamento aprovado que não dava para o CNPq pagar as bolsas que já estavam contratadas até o final do ano. Então, teve manifestação na rua e tal, o Congresso Nacional fez uma suplementação, em 2019, se eu não me engano, teve uma suplementação para que o CNPq pudesse empenhar um recurso maior do que o que tinha sido aprovado originalmente pelo Congresso Nacional. Então, esse empenho maior do que o projeto, né, a dotação inicial,
é provavelmente uma necessidade demonstrada pela instituição de que o recurso aprovado não tinha sido suficiente para que ela executasse os projetos já contratados. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz mais informações sobre a vertiginosa queda no orçamento da EB. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua entrevistando os pesquisadores do Sou Ciência sobre a análise no Programa Espacial Brasileiro, o orçamento da AEB destrinchado em detalhes para você. Veja. Então, dando prosseguimento, né, o segundo grupo de despesas que a gente vai analisar são as despesas correntes, né? Então, a gente também consegue observar aqui, né, um salto também similar àquele que a gente verificou anteriormente. Então, durante todo esse período vai ter aqui um aumento orçamentário, né? E depois uma regressão, né? Bem, bem, bem evidente, né? E essas outras despesas correntes são relacionadas a como é que eu posso dizer, né? A manutenção, né? Da agência, né? Das bases de lançamento, não apenas de Alcântara, mas também da Barreira do Inferno, do Rio Grande do Norte, né? Das outras instituições que estão vinculadas, escritórios da IB, a própria IB em Brasília, enfim, né? Então, são as despesas de manutenção. E aqui a gente vai avaliar agora o pessoal em cargos sociais, né? Que está associados aos salários dos servidores, né? Da agência, convênios. Então, a gente vê aqui quase que uma constância, né? Mas nos últimos anos teve aqui, né? O liquidado teve um salto maior, né? Assim como o projeto de lei orçamentária, e vocês podem observar que o empenhado ele está bem, né? Definido junto com o liquidado. Então, é uma estabilidade aí do valor empenhado e liquidado, sendo necessário algumas suplementações, né? Acima do projeto de lei orçamentária, né? E acredito que isso vai mudar bastante, porque agora vai haver contratações da EB também, não apenas da EB, mas de outras instituições. Então, a gente pode até observar que os menores valores, né, são os de pessoal em cargo, que pode representar também, né, na ordem aqui de 20 milhões de reais, né, que é um recurso, assim, digamos, não suficiente, né, para o quadro de profissionais que a agência realmente deveria demandar. Então, de maneira geral, esses foram a fragmentação dos grupos de despesas que a gente destrinchou, né, a partir daquele gráfico inicial que tem a somatória total dos valores da EB, né, e que a gente pode verificar aí, né, valores que são insuficientes dado a importância da instituição para o Brasil, né, para o desenvolvimento científico e tecnológico, para o incentivo à indústria nacional, né, e também a questão das contratações dos servidores, né, que impacta diretamente nesses fatores. Então, de maneira geral, a gente consegue observar aí que a gente parte daquela série do ano 2000 a 2022, né, que tem um valor inicial de 68 milhões, né, e voltamos 20 anos depois, né, 2 décadas depois, a um patamar, né, similar e um pouco inferior, por cerca de 67 milhões, né, que no caso seriam os valores globais. E aí a gente vê uma instabilidade da agência de conseguir colocar adiante, né, as suas missões, o seu propósito de maneira geral, né? Então, ela consegue sim fazer, como vocês bem conhecem, né, fazer ali, manter alguns projetos, né, de lançamento de foguetes suborbitais, né, questão do monitoramento também através do INPE, né, e de outras instituições. Ela também tem parcerias com diversas universidades, né? E eu vou apresentar aqui para vocês um gráfico simplificado do que seria esse sistema nacional
de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, né, que é o SINDAI, né? Então, a gente tem o CLA, né, que é o Centro de Alcântara, que fica no Maranhão, CLBI, no Rio Grande do Norte, DCTA, que já vai ser um departamento militar, né, da mesma forma que o IAE, também o incentivo às indústrias e também a proximidade com a formação de recursos humanos através das universidades, né, fomentando ali é, a construção de nanosatélites, né, mas a gente vê uma dificuldade também de absorção desses recursos humanos, né. Grande parte das pessoas que são formadas no setor aeroespacial, né, acabam não efetivamente exercendo sua função no Brasil, né, que restam para elas, por exemplo, exercer atividades semelhantes, né, fora do país, né, ou algumas outras áreas da aviação, né, que a gente pode citar, por exemplo, a Embraer aqui no Brasil, né? Então, tem essa dificuldade de retenção de cérebros do país para o próprio desenvolvimento da agência e da tecnologia que ela se propõe a desenvolver. Isso, aqui não há não seria uma ponderação, mas uma distribuição mais igualitária, né? Quando a gente pega o conselho da EB e vai observar as cadeiras, né? São 4 cadeiras militares e uma civil. Então, fica muito difícil também, até para qualquer governante, né, destinar um recurso para a EB e o seu representante civil lá, né, não ter autonomia de destinação de recurso para projetos, né, que não precisem do referendo desses outros conselheiros. Então fica muito uma decisão mais unilateral apenas dos militares, né? A visão que passa é essa. Então, foi uma das questões que foi assim comentada no a discussão do setor espacial na Conferência Nacional, né? E que faz bastante sentido, né? A necessidade talvez de uma reorganização institucional da agência, né? Para ter ali as fontes de financiamento, tanto do Ministério da Ciência e Tecnologia, quanto do próprio Ministério, né, da Defesa, né, da Aeronáutica, enfim, e assim por diante, né? Então, existe essa desconfiança, né? Edmond, Edmond, eu acho importante ressaltar nesse estudo o fato de que o Programa Espacial Brasileiro é um dos programas estratégicos do Estado brasileiro há décadas. Né? Ele é definido dentro do planejamento e da organização do Estado brasileiro como um programa estratégico por diversos motivos, alguns deles já foram citados aqui, mas mais recentemente a gente percebeu a importância desse programa, é possível perceber a importância desse programa quando a gente consegue fazer monitoramento do avanço das queimadas pelo território brasileiro através, né, dos satélites e dos projetos vinculados à Agência Espacial Brasileira. Esse monitoramento dos biomas brasileiros é feito pelas equipes, né, de cientistas, pesquisadores técnicos e servidores da Agência Espacial e das unidades vinculadas à Agência Espacial, dentro do Programa Espacial Brasileiro. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa ressaltar, né? A importância desse programa para o país e o baixo nível de orçamento que está sendo designado para o tamanho dessa importância. E é justamente esse o ponto que foi citado na conferência que a gente estava falando, né? O programa civil espacial vai muito bem, presta serviço relevante para a sociedade, monitora desmatamento, monitora avanço de queimada. O que não está funcionando muito bem é o programa militar, né? E aí você tem essa disparidade. São 4 militares contra um no Conselho de Gestão da EB. O recurso fica com os militares e o serviço fica com o civil. Mas, enfim, vamos seguir, Denison. É, bastante. Então, aqui no final, se vocês quiserem ver, né, como que foi o processo metodológico, né,
os resultados foram esses apresentados, mas o processo metodológico da pesquisa acho importante, né? Então, seria a definição da série temporal, né, e período de análise, como eu comentei anteriormente. Então, a definição da série temporal, né, que é o período de anos que serão analisados, né, como é uma análise de política pública, a gente relaciona isso a, a governos, né? Então, de 2000 a 2022 seria o do Fernando Henrique Cardoso, posteriormente Lula 1, né, e Lula 2, em seguida Dilma 1 e Dilma 2, né, Temer, e por fim Bolsonaro, que conclui em 2022. A extração dos dados foram realizados pelo Sistema de Orçamento e Planejamento do Ministério do Planejamento, pelo CIOP, né, e os valores foram corrigidos com base no IPCA de janeiro de 2024, desse ano. E aí, a análise dos indicadores, né, são com relação aos valores empenhados, liquidados e pagos, né? E também a gente fez análise de alguns relatórios, né? Da agência, também do plano estratégico da Agência Espacial, que é o mais recente, né? Do próprio PNAE, do PDI, também do CEA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, né? E aqui foi a parte de sistematização. E aqui também a gente pode observar, né? Entrando agora numa análise mais profunda da destinação desse recurso, né? Que no caso seria com base no relatório deles de 2022, a gente teve acesso a esses dados, né? Que são dados abertos, e a gente pode ver a compartição, né? O compartilhamento desse orçamento para cada setor. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento de satélites, né, recursos destinados à formação de recursos humanos, né, por meio da Universidade Federal do Maranhão e da UNB, manutenção de laboratórios como o LIT, por exemplo, que é do INPE, né, mas que recebe recursos da EB, e o LIT ele leva um valor bem considerável, né? Deixa eu ver aqui onde que está. Seria cerca de 20% do recurso global da agência, né? Então, depois, o valor mais, os valores mais despenhados são com relação à manutenção dos centros de lançamento, em segunda do LIT, né? A gente também vai ter aqui o Embrace, né, que seria o monitoramento do clima espacial, né? E as plataformas multimissões, as plataformas são aquelas plataformas onde, no caso, são liberados os dados abertos, né? Que é um diferencial da IB também com relação às outras agências, né? É a acessibilidade desses dados, tanto para a sociedade como um todo, quanto para a indústria, principalmente o agronegócio, né? Que é o setor que mais se beneficia dessas imagens. E em quarto, temos os voos de veículos suborbitais e operação de satélites, né? Seria 12%, cerca de 8,2 milhões de reais. Então, esses aqui a gente foi analisar, né? Como a gente estava pegando os dados da série histórica, a gente queria entender também, especificamente, como que anualmente esses recursos são destinados, né? Só que, pelo portal de transparência, a gente tem acesso a pouquíssimos relatórios, né? Teria que ter ali, talvez, uma iniciativa de pedir os relatórios anteriores para tentar fazer uma análise global. Mas eu acho que apenas analisando o último ano, que foi o de 2022, né, a gente já consegue ter ideia ali da proporção que é destinada para cada setor, né, especificamente. Então, a gente acho que não vai variar tanto dos anos anteriores, né? O interessante seria pegar os relatórios de gestão daqueles anos que teve aquele salto, que aí a gente conseguiria, né, verificar especificamente como que aqueles montantes foram destinados além das duas séries, dos dois episódios históricos que a gente comentou aqui, né? Que eu acredito que seja a maior parte da destinação do recurso. Então, em grande maioria, é isso, né? Eu acho que o objetivo do trabalho é notificar a sociedade, né? Através desse estudo que exige aí um rigor técnico de economia, de política pública, né? Pegar esses valores,
essas informações e deixar mais acessível e tornar público como que isso afeta, né, o desenvolvimento soberano do Brasil nesse setor tão estratégico para tantas áreas, né, como já foi bem comentado aqui até pela Mariana, né, da própria agricultura, né, da questão das emergências climáticas, monitoramento dos biomas, do território nacional, das fronteiras, né, de maneira geral. Então, todos esses setores são drasticamente afetados pela não destinação de recursos, né, que vai implicar diretamente, né, numa não efetivação, desses estudos. Mas que, mesmo assim, né, mesmo sendo poucos recursos, a gente tem visto aí que a Agência Espacial Brasileira Civil, né, tem, né, cumprido o seu papel com o povo brasileiro, né, tem fornecido informações, né, tem fornecido dados, então ela tem cumprido seu papel aí na medida do possível. Denison, o seu trabalho de iniciação científica é interessantíssimo e dá para tirar várias conclusões deles. É assim, à primeira vista, olhando, dá para a gente ver o seguinte: tem um personagem naquela linha do tempo. Quando gastou mais dinheiro foi para mandar o Marcos Pontes para o espaço. E quando gastou menos dinheiro foi quando ele virou ministro. Essa é uma primeira constatação que a gente consegue ter, assim, clara dessa linha do tempo. E antes que a gente seja acusado de ideológico, e obviamente a gente será, Uhum. porque esse é um programa sindical que sempre é acusado de fazer ideologia e não ter avaliações isentas, eu vou compartilhar aqui, vou tomar a liberdade de também Claro, claro. compartilhar com os nossos convidados alguns indicativos dos orçamentos depois de 2022, né? Que o pessoal só está falando do Bolsonaro e tudo mais. Então, estamos lá. 2022, o executado foi esse, né? 68 milhões. Vamos colocar aqui, então, 2023. Nós tínhamos um orçamento de 2023, foi o primeiro ano do atual governo, mas com orçamento de 2022. Quem acompanhou bem lembra, teve aquela PEC da transição, mas o orçamento era 159 milhões, despesas empenhadas 158 milhões, despesas efetivamente pagas, preto no branco, 85,7 milhões. Isso 2023. Para 2024, ano em execução, o Denison ainda não fez a análise dos projetos que foram pagos e tudo mais. 135 milhões de orçamento, despesas empenhadas 102 até o momento, e efetivamente pagas 44,7 milhões. E um detalhe, né, Denison? Essa é a primeira parte do trabalho. Então, a segunda parte, que você vai comparar esses dados com outras agências espaciais do mundo. Isso, a gente vai estar fazendo um levantamento orçamentário das outras agências, né? Mas, para além disso, a gente quer fazer uma comparação de atividades também, né? Que a gente sabe que o Brasil ele não faz exploração da Lua, nem de outros planetas, né? Mas que é importante a gente também destacar, né? Que a gente tem uma iniciativa muito boa de dados abertos, que não é observado na China, não é observado na Rússia, nem nos Estados Unidos, né? E que as nossas leis brasileiras elas são bem mais democráticas nesse sentido, né? Que o dinheiro público ele é investido e ele traz serviços que estão à disposição de toda a sociedade, independente de quem eles sejam, né? Se eles são pesquisadores civis, como nós, ou militares, né? Ou o próprio governo federal. Então, a gente quer fazer essa comparação tanto orçamentária, né, que está sendo mais difícil porque eles não têm sistemas de transparência, por exemplo, a China não tem esse sistema de transparência do recurso, a Rússia tampouco, mas a China tem um CIOP, tipo, exemplo parecido com o CIOP, mas eles não atualizam desde 2018, né? Então, tá bem difícil fazer a comparação orçamentária, né? Doutora Mariana, com toda a experiência Exato. de relações internacionais, a senhora que estava lá na quinta conferência, que viu aquele gráfico que o presidente da AEB colocou lá com as bolinhas e o tamanho do programa espacial brasileiro perto das bolinhas dos outros países. Dá para dizer que o Brasil ainda tem programa espacial ou a gente está na área das pequenas atividades espaciais? A gente dá importância para isso? O Brasil leva a sério o seu programa espacial, olhando esses números todos que o Denison levantou? Não, certamente não. Isso não é levar a sério um programa espacial. Não colocar dinheiro na área de desenvolvimento não é levar a sério um programa espacial. A gente tem feito muita coisa muito importante
programa social, como já foi comentado aqui, especialmente, né, a área civil, mas as vantagens e os avanços de um programa espacial verdadeiro são muito enormes. Eu até comentei com o Denison há alguns dias atrás essa questão do pouso no lado escuro da Lua. O grande lance do pouso no lado escuro da Lua não foi chegar lá, é muito legal, divertido e tal. O grande lance foi o desenvolvimento da comunicação que seria capaz de controlar o equipamento que pousou na Lua. E essa comunicação ajudou a China a desenvolver os satélites de monitoramento do seu território, a desenvolver o avanço da internet, a internet das coisas, tudo isso foi desenvolvido junto com o programa espacial, junto com a chegada, né, em outros corpos, então, outros corpos celestes. Um programa espacial verdadeiro que tem esse objetivo tem vantagens inúmeras que o Brasil ainda não se aproveitou. Né? E a gente tem condição de se aproveitar, Edmo, é essa a questão, entendeu? A gente tem condição de aproveitar isso. Nós temos expertise na área, nós temos técnicos sensacionais, nós temos toda a capacidade do mundo de fazer uma coisa dessa, que a gente precisa realmente de recurso, de financiamento, de priorização de um programa tão estratégico quanto um programa para qualquer país queira ser um país desenvolvido. Muito bem. Olha, eu quero agradecer demais a participação aqui do Denison e da doutora Mariana Moura. O Denison, inclusive, para quem ainda não o conhece, aqui de São José dos Campos, em breve Denison estará residindo aqui na cidade, está fazendo estudos aqui no INPE, vai vir trabalhar aqui também, vai ser orientado aqui, e a gente segue à disposição para divulgar o trabalho, viu? Obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece, Edmundo. O programa Brasil Consciência dessa semana vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos por nós, estão aí na tela nesse momento os nossos endereços. Nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Tchau, gente. Um abraço.